Pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho para vocês sobre as políticas públicas educacionais e o que que elas precisam, né, focar principalmente, tá certo? Eu coloquei aqui algumas ideias, alguns tópicos para a gente pensar um pouquinho sobre eles, tá bom? Principalmente. Então, políticas públicas educacionais precisam garantir, né? Ela precisa garantir o quê? A escola, né, que para todos. E aí, quando a gente fala de escola para todos, a gente está falando que a escola precisa ser para todas as crianças e adolescentes, né? Mas o acesso à escola também ele precisa olhar para questões sociais, para questões de inclusão. E aí não é só o aspecto físico, né? Mas também tem todo um cuidado onde as crianças e os jovens possam estar entrando dentro dessa escola e se sentir bem lá dentro, né? Sentir que é um lugar que foi pensado para eles também, né? Então, além de rampas de acesso, por exemplo, e elevadores que algumas escolas têm, precisa haver dentro da escola uma escola que de fato acolha esses alunos e se preocupe e ofereça possibilidades para eles. Então, veja, é um desafio bem grande, né? E é óbvio que oferecer vaga para todos os alunos também, né? As crianças e os jovens que não estão na escola, eles dão prejuízo, né? Então, isso daí a gente repensa aquela ideia e aquele conceito de que educação dá gasto, né? E aí a gente volta a dizer que educação não é gasto, é investimento. Não é só educação, né? Saúde, enfim, outras coisas também é tudo investimento. Porque quanto melhor você tem formada uma população mais consciente, com maior aprendizado, com maior capacidade de produtividade quando se tornar adulto, menos prejuízo para a sociedade, óbvio, né? Ela vai produzir, ela vai ser uma pessoa que vai contribuir para o coletivo do país, enfim. Então, eu acho que as políticas públicas precisam pensar muito nisso, né? Não adianta eu fazer alguns programas pontuais ali que não resolvem muito, às vezes, situações maiores, né? O ensino, para isso, né, a gente precisa ter o famoso ensino de qualidade. E aí uma questão interessante, porque o acesso à escola, né, que é a escola para todos, muitas vezes, que a gente diz, ele praticamente foi garantido no nosso país. O que não foi garantido é a permanência dos alunos. Então, você até tem escola para todos, com exceção da creche, a gente sabe disso. De 0 a 3 ainda é um desafio muito grande para a maioria dos municípios brasileiros, de oferecer vaga para todos que procuram, mas enfim, nos anos do ensino fundamental e ensino médio, a gente tem aí praticamente, né, 100%, né, de acesso. O problema é que eles acessam a escola, mas eles não ficam na escola. Então, esse ainda é um problema. E muitas vezes o não ficar na escola é óbvio que está relacionado a problemas sociais. Porém, esses problemas sociais poderiam ser minimizados, né? E a presença ou a permanência desses alunos poderiam ficar na escola, aumentar se essa escola oferecer um ensino de qualidade de verdade. Porque, veja, você vai para uma escola, né? Existe, a gente tem relatos aí, tem reportagens aí de escolas que, né, não tem mínimo de infraestrutura física, por exemplo. Aí se a gente pega o estado de São Paulo, as escolas têm infraestrutura, tá? Tem, mas não tem, às vezes, profissionais para trabalhar nas escolas, professores para trabalhar nas escolas. Então veja, como é que você dá qualidade sem o professor, por exemplo, que é a peça-chave de todo o processo, né? Além de tudo isso, tem outras questões, né? Como eu disse lá, se a escola é para todos, né? Você tem a questão da inclusão, você tem a questão dos diferentes tipos de condição social e familiar. Você precisa ter ali um professor e agentes que trabalham nessa escola qualificados o suficiente para dar conta de atender toda essa clientela com satisfação e qualidade. E aí eu volto de novo para a ideia do acolhimento. A escola precisa fazer sentido. E aí eu já venho aqui para esse item, ó. Essa escola precisa fazer sentido. E vejam que está tudo interligado. A qualidade fazer sentido para todos. E aí tem a questão da escola flexível, né? Então, veja, a escola, para ter qualidade, hoje em dia ela também precisa ser flexível.
que é flexível? Flexível não é bagunça, mas flexível é olhar para essa criança, para esse adolescente do século XXI, da segunda década do século XXI praticamente, né? E perceber e compreender que não é possível mais dar uma aula centrada no professor, que o conhecimento historicamente construído pela humanidade não está mais dentro da escola, e sim no Google, por exemplo, tá? Então a escola ela é um mecanismo que vai ensinar outras coisas que antes já ensinava também, além dos conteúdos. A escola, mais do que nunca, hoje precisa ser um instrumento para ensinar o aluno a aprender a aprender. Esse é o fundamental, né? Os conteúdos, o conteudismo, isso daí, a gente tem aí outros meios. A escola precisa ajudar o aluno a compreender como buscar esses meios. Então, rigidez em horários, rigidez em disciplinas, rigidez em silêncio dentro de sala de aula, rigidez em tudo quanto é coisa, não combina com a geração atual. E aí a gente só vai ter conflito. E cada vez que você tem um conflito, você perde muito tempo dentro da escola, né? Tempo precioso que poderia estar sendo aproveitado para outras coisas, para aprendizagem, para ser prazeroso, né? E aí, para isso, a gente precisa ter um ambiente que faça sentido para o aluno. Então, a criança vai para a escola, ela tem que se ver num lugar apropriado ao mundo que ela nasceu, ao mundo global que ela nasceu. O adolescente, idem. Então, qual é o sentido para uma criança de 8 ou 9 anos chegar numa escola, entrar numa sala e ficar sentado, um enfileirado, um atrás do outro, durante 3, 4 horas, sem poder sequer conversar com o colega do lado? Né? Isso é absurdo, né? Nem sei se ainda alguém consegue manter uma sala de aula desse jeito, mas pode até não conseguir, mas tentam manter. Então, isso é um problema sério. A gente precisa repensar completamente a escola, né? Se não dá para literalmente derrubar as paredes, como muitas vezes é necessário, a gente precisa derrubar o muro que tem dentro de cada um, de professores e principalmente gestores, que às vezes não permitem, inclusive, que os seus professores trabalhem de forma diferenciada. Então, o aluno precisa encontrar na escola um ambiente que ele goste de ficar, que ele entenda por que ele está aprendendo a escrever, o que ele vai usar aquilo, aonde ele vai usar aquilo, para que fazer cálculo disso ou daquilo, onde é que está a lógica disso. Não é que ele vá fazer ciências lá no jardim da escola e não dentro da sala de aula apenas. E aí eu volto a dizer, né, os laboratórios de sala de aula, né, será que tem, será que não tem? A gente vê às vezes investimentos das escolas é, com verbas públicas, né, que vêm do governo federal ou às vezes do governo estadual, municipal, e que são gastas às vezes com coisas meio, vamos dizer assim, que compra lembrancinha, compra coisas para o aluno levar para casa, né, se preocupa muito com infraestrutura que às vezes poderia suportar ainda um tempo, né? Então, em vez de pintar um piso ou alguma coisa assim, poderia se comprar material para fazer experiência de química, por exemplo, né? Coisas desse tipo, né? Mas assim, as prioridades, então, o dinheiro ele é curto para a educação, para tudo que precisa. Mas a gente tem que admitir também que muitas vezes o pouco que vem é mal utilizado. Isso que entristece, né? Comprando, né, sistemas de apostila, coisas do tipo que muitas vezes agregam pouquíssimo na aprendizagem das crianças. Isso é triste, né? E aí eu já falei, né, promover um clima acolhedor, né? Então a escola, né, ultimamente a gente tem ouvido falar aí sobre educação humanizada, né? Há um tempo atrás esse termo era muito usado na saúde, né? Ah, vamos humanizar a saúde. Caramba, um lugar que só lida com o ser humano o tempo todo, né? Ter que ser humanizado. E aí agora vem essa história de humanizar a educação. Puxa vida, a gente lida com o ser humano o tempo todo. Como é que a gente vai humanizar? Como assim não é humanizado? Né? Mas acho que é nesse sentido, né? De olhar para o aluno como um ser humano e não simplesmente como um número na chamada. Essa é a grande diferença, né? Saber um pouco mais da vida dessa pessoa, saber um pouco mais dos seus medos, dos seus desejos, dos seus sonhos. Acho que isso está faltando às vezes um pouco em algumas escolas, né? E por fim, tudo isso junto vai ajudar a entender para que serve a escola, né? É uma pergunta bem difícil de ser respondida, né? Para que serve a escola? A escola ela pode servir para muitas coisas.
E ela é um dos instrumentos que nós temos hoje na sociedade, sempre foi um dos, mas hoje ela talvez não tenha tanto destaque quanto já teve outrora. Ela é um dos lugares onde as pessoas podem conviver. E numa era digital, né, numa era de tecnologia, né, a escola ela proporciona uma coisa extremamente fundamental, que é o contato e o convívio social de fato. Então, antes de qualquer outra coisa, ela também é um lugar que ajuda a construir nas crianças e nos adolescentes ideias de regras e convívios sociais que são construídos. O que a escola precisa entender é que essas regras, elas não são permanentes, né? Que as regras sociais e os convívios social ele vai mudando de geração para geração. E cada vez mais essas regras têm que ser mais flexíveis, têm que ser mais adaptáveis, vamos dizer assim, ao mundo que a gente vive. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante. E a escola, então, ela tem todas essas características, né, de mostrar e de ampliar esse mundo para os alunos, de mostrar que é possível a gente exercer a nossa cidadania, né? Eu não sei, aí é a minha opinião pessoal, mas talvez um dos principais papéis que a escola tenha que desenvolver e muitas vezes não desenvolve é justamente o exercício da cidadania. Então eu vou deixar uma frase aqui que nem é minha, que é do meu amigo não, né? Do professor José Pacheco, que eu vi numa palestra que eu fui uma vez, e que assim, né, a escola, enquanto ela estiver pensando em educar para a cidadania, ela é uma escola completamente equivocada, completamente ultrapassada. Ela tem que educar na cidadania, né? Esses dias para trás eu ouvi uma pessoa aí da educação próxima, né, fazendo uma palestra e disse que, né, que é preciso educar as crianças para serem cidadãos. É lógico, era, né, eu não quis ser indelicado, mas assim, a gente precisa entender que a criança, ela é um cidadão a partir do momento da concepção. Dentro do útero da mãe dela, ela já é um cidadão. Então, eu acho que não podemos tratar a criança ou pensar que a criança vai ser um futuro cidadão. Ela já é. E já sendo, a escola precisa tratar dela dessa forma, na cidadania, como diz o Pacheco, e não para, né? Porque o para pode ser que não chegue nunca, né? Dependendo das condições de vida de cada um. Então, as políticas públicas educacionais no Brasil, elas existem muitos exemplos positivos. Eu penso que houve muitos avanços, mas ainda precisa avançar muito na qualidade, principalmente. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Vocês gostaram aí? Deixa um comentário, deixa dúvida, crítica, tá bom? Fica à vontade. Um abraço.